Olha, tô muito triste porque não tinha internet. Cheguei em casa correndo, realmente hoje foi um dia assim complicado, mas olá, Maria João, peço imensa desculpa. Ficamos aqui sem internet, sem sinal nenhum. E estava tratando de despistar, inclusive, o que é que estava passando, não estava a entender. E cheguei aqui e não tinha nenhuma internet a funcionar. Pronto, mas já estamos aqui, ok? Não importa que sejamos pouquinhas agora, já vamos aqui conectando mais pessoas. Raquel, um beijinho. Peço desculpa de ter entrado tarde, mas cheguei em casa e não tinha internet. Então, realmente isso nos complica aqui imenso. Nós vamos falar sobre o que é, vamos dizer, hoje bariátrica, a fase 4. Aí dá um beijinho para ti também. Então da cirurgia bariátrica, o nosso objetivo hoje era falar um pouquinho da fase 4, mas a fase 4 não é um problema para quem não seja bariátrico ou para quem já tenha passado na fase 4, porque na realidade, Celeste, um beijinho. Hoje começamos tarde, volto e repito aqui, porque cheguei em casa, hoje eu tive a trabalhar, nós começamos atividades no Hospital da Cruz Vermelha, ou Hospital Cruz Vermelha, que agora se chama assim, e cheguei em casa e não tinha net. Voltou agora, tive que entrar aqui em contato com o pessoal os que me fornecem a internet, para poder funcionar, e efetivamente, ainda bem, funcionou. Então, Cleia, Adriana, Naocas, um beijinho para ti, para Adri também, para todas essas meninas aí, esses meninos que nos seguem. Daqui a pouco é capaz que o Vitor quase sempre entra também, e hoje ele até me fazia uma pergunta pelo telefone e até ia responder aqui, para ele, que também serve para os outros, não é? Então é assim, hoje é pra gente, Fátima, um beijinho, hoje era pra gente falar um pouco sobre o que é a cirurgia bariátrica, dentro da cirurgia bariátrica, o que seria a fase 4. Nós já temos vindo falando assim, não sequencial, mas com algumas semanas de intervalo, sobre a fase 4 da cirurgia bariátrica. Então, o que é a fase 4? A fase 4 é quando a gente entra no que a gente chama de dieta normal, ok? Então, é como nós restauramos a nossa alimentação depois de todo aquele processo da líquida, da pastosa, daquilo que a gente chama mole ou branda no Brasil. A gente no Brasil usa o termo de branda. E a gente entra no que é a dieta geral, ou a dieta livre, ou a dieta sólida, ok? Então, aqui é muito, muito, muito importante. Um detalhe aqui que é sumamente importante. Vamos pensar que fazemos aqui essa contagem, nós começamos com o nosso intestino, foi passado o nosso estômago, o nosso aparelho digestivo passou por uma cirurgia. E então, o que acontece? Nós temos um período, quando aconteceu a cirurgia, que nós ficamos sem alimentos no intestino, só tomando líquidos. O que acontece quando nós submetemos ao nosso aparelho digestivo só com dieta líquida? Nós alteramos as bactérias do nosso intestino. Nós causamos ou obrigamos o intestino a entrar no que a gente chama uma disbiose. É um crescimento alterado ou desadequado das bactérias, dos micro-organismos ou da flora, como queiram chamar, do microbioma que está dentro do nosso intestino. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos retornando a nossa alimentação, avançamos na fase do pastoso, passamos para a fase branda, ou essa dieta mole, que seria a terceira fase, e chegamos na fase 4, ou saímos do que é a dieta. Hoje mesmo eu vi vários pacientes, na maior parte deles estavam na dieta mole ou branda, mas na segunda-feira já vi outros tantos que passaram para a dieta livre. E então, o que a gente precisa fazer? Com relação a essa, Priscila, um beijinho, com relação a toda essa
mudança que tem no nosso intestino e essa alternância dessas bactérias ou alteração, essa desbiose, a gente precisa outra vez voltar a comer alimentos bons, alimentos saudáveis, alimentos que melhorem a nossa flora intestinal, o nosso microbioma, ou o nosso microbiota do intestino, melhor dizendo, porque o microbiota é aquilo que está dentro do intestino. Então, é super importante que voltem a comer bem, mas voltem a comer alimentos que sirvam de comida para essas bactérias, que elas ficaram aqui durante 12 semanas, 13 semanas, se a gente contar a evolução da dieta dessa forma, contando as 4 semanas da fase 3 da fase 4, porque alguns serviços que eles diminuem um pouquinho as semanas, nós tivemos aqui uma alimentação extremamente pobre. Então, nós precisamos, nesse momento, melhorar e dar comida para essas bactérias que andaram ali estranguladas sem ter o que comer. Portanto, é momento de voltar a comer o mais adequado possível, fazer alimentos probióticos e alimentos pré-bióticos. A gente já muitas vezes falou sobre isso. Quem quiser alguns detalhes, entrem no feed, entrem aí no Instagram, que lá para baixo tem alimentos probióticos ou probióticos ou pré-bióticos, que a gente já falou disso. Então, quem quiser revisar, até aparece lá mesmo, só no feed que fica gravado ali, tem vários assuntos sobre isso. Então, nós precisamos voltar a alimentar essas bactérias. É extremamente importante nesse período fazer isso. Com o que a gente consegue? Obrigado pelos coraçõezinhos, adoro. Ai, a Ana Rita, linda. Então, o que a gente precisa? Precisa começar a consumir iogurte, kefir, chucrute, que é aquele repolho que a gente já tem aí receitinhas feitas e tudo. Por quê? Porque a gente precisa fazer com que o intestino volte a ter essas bactérias boas. Vitor, seja bem-vindo. A Leal também seja bem-vindo. Então, eu preciso que reabilitem esse intestino com alimentos desse tipo. Então, kefir é maravilhoso, porque são uns probióticos excelentes, saudáveis, naturais. Precisamos aqui também o chucrute, o sauerkraut, que é o repolho cortadinho, fermentado, kimchi. Quem gosta de fazer outro tipo de probiótico ou que gosta de comer comidas mais asiáticas e que tenham esses fermentados que são naturais, façam. Comecem indo de pouquinho. E outra coisa que é assim para pedir mesmo encarecidamente, de coração, que os pacientes façam, é a mastigação. A gente insiste, e eu acredito que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, efetivamente, temos que aqui aumentar o processo da mastigação. Por quê? Porque já estamos a consumir alimentos de todo tipo. E é fundamental, olha, se vocês tiverem dúvidas, por favor, digam, escrevam, digam coisas aqui que é importante. E não percam essas oportunidades, porque às vezes é só tirar mesmo dúvidas, já é excelente. Então, mastigação, realmente aumentar as vezes que se mastiga o bolo alimentar, usando sempre o garfinho ou a colherzinha pequena. Mastigar muito bem, 20 vezes. A gente diz 30, mas 20 vezes já fica muito bom. E então, Renata, seja bem-vinda. Se tiver dúvidas ou detalhes, podem perguntar. E então, a gente já melhora essa estrutura para que essas bactérias possam se alimentar adequadamente, tá bem? A fruta que começo a comer já com casca, algumas frutas já posso comer com casca, de preferência, claro, sendo biológico, a pera, a maçã, esse tipo de fruta dá perfeitamente para ir consumindo e tudo muito bem mastigado, tá bem? Então, quando a gente faz essa transição, a gente volta a melhorar essas bactérias. Então, não é anormal que nesse período possam ter mais gases no intestino. Ok? Um pouco mais de flatulência. Por quê? Porque a gente dá comida para essas bactérias começam a entrar em crescimento,
Pode haver uma maior fermentação dos próprios alimentos que as bactérias começam a consumir, porque lembrem-se que celulose e isso é consumido pelas bactérias. Então isso aqui é fundamental de ter esse cuidado. Pronto, é normal que isso aconteça, mas isso é um momento assim transitório. E nesse período é para a gente voltar a consumir os frutos secos. Os frutos secos são fabulosos e as sementes também. Então aqui a gente introduz frutos secos, sementes e as oleaginosas, as leguminosas que ainda não consumiram, por exemplo, o grão em grão, tremoço, feijão, as lentilhas, as ervilhas, tudo isso já pode ser aqui consumido de uma forma mais normalizada e com uma maior frequência. O intestino, o estômago está completamente cicatrizado. É um período assim muito bom, um processo muito adequado, porque a gente retorna a consumir os alimentos que ainda não consumiu e começa a normalizar o sabor da comida. Quem até então tinha alguns alimentos que não gostava ou que tinham modificado o sabor e que não gostava, que eu sempre chamava aquilo como que é uma depressão da bariátrica, porque o paciente começa a consumir e de repente vê que tá comendo algo e aquilo não é nem parecido ao que era, não tem o mesmo sabor e tal. Esse período agora, a tendência é ir desaparecendo esse tipo de situação, com o qual o paciente já vai consumindo muito melhor, tá muito mais a gosto, já perdeu imenso peso, já se sente melhor, deve estar já fazendo exercício de forma rotinária. É importante aqui o fato de ter uma rotina do exercício, se possível todos os dias, se não dia sim e dia não. O dia que não faz exercício em casa, que não pode ir no ginásio, ou caminhar, ou fazer outra coisa, tentar fazer alguns exercícios. Tem imensos aplicativos com exercícios de parede, exercícios de força super simples que se faz em casa. Tem N coisas aqui que se podem buscar. Mas é primordial que se tenha uma boa mastigação, se introduza mais fibra, ou seja, que eu tenha aqui mais probióticos e prebióticos, e não é só fibra, não é só comer linhaça ou só comer fibra de qualquer tipo de aveia, isso, não, ou pão integral, não. Eu preciso que comam alimentos que deem comida para as bactérias. Então, os pré-bióticos, além dos probióticos, que é introduzir e inocular a bactéria lá para dentro, a gente pode comprar em pó, mas a ideia é comer comida, não é? No entanto, a gente pode utilizar também os pré-bióticos, que são as comidinhas específicas que as bactérias gostam mais. Por exemplo, o que tem inulina. E aí a gente pensa em cebola, alho, aspargos. As bactérias adoram os aspargos, porque elas têm uma quantidade de fibra que é excelente e tem uma quantidade de inulina, que é um tipo de açúcar que está dentro dos hidratos, está classificado dentro dos hidratos de carbono, dentro dos vegetais, que é fabuloso. Todas as acelgas, a rúcula, as couves, tudo isso são alimentos, principalmente os verdes, e aqui casualmente é um pouco assim. Eu tenho aqui uma probabilidade muito melhor de alimentar bem essas bactérias. Essas bactérias mais ou melhor alimentadas vão melhorar todo o sistema do intestino e vão realmente produzir o que essas bactérias produzem no nosso intestino. E por isso a benevolência delas, de produzir os ácidos gordos de cadeia curta, de produzir a serotonina, que está lá no nosso cérebro, é produzida dentro do intestino. Então, realmente vai melhorar aqui o nosso padrão, vai diminuir os níveis de inflamação, ou seja, porque existem alguns elementos produzidos, ou vamos dizer, moléculas produzidas dentro do intestino por essas bactérias que nos melhoram todas as uniões de dentro do intestino, das células intestinais. Então, nós vamos aqui melhorando e tendo uma qualidade cada vez melhor. E vamos ter aqui uma capacidade mais adequada desse intestino funcionar bem,
ok? Aí, normalmente, o paciente já evacua praticamente todos os dias, ou dia sim, dia não, a perda de peso é importante, os ácidos e os sais biliares a gente consegue eliminar muito bem, o colesterol normalmente já começou já a baixar nesse período, então aqui é um momento assim, eu acho que é muito importante, e por isso, aqui também é outro detalhe, introduzir nesse momento aquelas coisas que às vezes não estava habituado a comer. Olha, segunda-feira chegou uma paciente, muito legal, chegou uma paciente e ela disse assim, ai, doutora, sabe, eu não comia nunca a couve-flor e comecei a fazer os purezinhos de couve-flor e agora eu adoro e eu não gostava nada disso. Então é isso que a gente quer, que nesse período o paciente comece a introduzir mesmo aqueles alimentos que não gostava, porque a gente vai reabilitar e vai refazer e é uma nova vida. Daqui para frente é nova vida, com nova situação, nova saúde, novo status quo do paciente que agora, antes, tinha excesso de peso e uma série de comorbilidades, agora começa a perder o peso e vai melhorando toda a sua saúde. Então, permitam-se comer coisas diferentes, aproveitar coisas diferentes, provar e introduzir alimentos diferentes, mesmo que não gostem, começam a gostar. Então, se deem essa oportunidade. São novas amizades, novas relações e novas relações com a comida também. Então, essa fase eu acho que é uma fase realmente fantástica, muito boa. O paciente está normalmente num alto astral, porque já consegue comer de tudo, passou aquele período chato do início, já não tem dores, não tem incomodidades, as dores que tinham desapareceram. Os pacientes que têm fibromialgia nesse período vão melhorar muito, e nesse período melhoram muito porque diminui muito a inflamação. Tenho muitos pacientes com fibromialgia que têm excesso de peso. O excesso de peso causa inflamação, que então as pessoas que têm ou sofrem de fibromialgia sofrem muitíssimo mais e têm muitíssimo mais dor. Essas dores não são inventadas, essas dores existem. Só que com a própria inflamação do tecido adiposo, aumenta isso tudo. Então, como o tecido adiposo diminui muito a inflamação. O tecido adiposo, ele é incrivelmente, vamos dizer, ativo. E a gente acha que o tecido adiposo é uma coisa que fica lá guardada. Não. O tecido adiposo, ele produz umas citocinas ou citoquinas, como queiram chamar, ou seja, são substâncias pró-inflamatórias que fazem todo o organismo ficar inflamado. E é um grande problema. Então, quando a pessoa diminui essa inflamação, diminui as dores e fica fantástico. E é esse o nosso objetivo. Digo o paciente, justamente nessa fase, da fase 4, tem uma melhoria enorme. Então, tem melhor astral, diminui as dores nas costas por causa do sobrepeso, já deixou de tomar o remédio para hipertensão, quem era hipertenso, porque já tem níveis tensionais normais, o organismo não faz aquela sobrecarga que precisava fazer anteriormente. Então, é uma lua de mel. Começa um processo de uma lua de mel. Portanto, há que aproveitar tudo e cuidar. Então, não é porque está nessa lua de mel que a gente já começa aqui a abrir a porteira para voltar a comer minhas doces e frituras. Não, fujam disso. Comecem a dar aqui passo para alimentos bons, para melhorar a microbiota, para melhorar todo o intestino e essas bactérias e vão ver o maravilhoso que vai ser a vossa vida daqui para frente. Por quê? Porque tem mais ânimo, tem mais disposição, tem mais energia. O peso que tinha de sobrecarga, o peso excessivo já diminuiu bastante. Aqui, essa diferença do peso vai muito efetivamente de pessoa para pessoa, enquanto tinha o peso inicial. As pessoas que tinham muito peso perdem também muito peso nessa fase, ou seja, o peso excessivo nessa fase até a quarta fase já perderam muito. Então é um momento muito agradável. O peso agora a tendência é ir mais devagar, vai perdendo mais devagar porque perdeu o excesso maior. E isso é fenomenal. E aqui é um período para instaurar o hábito de beber água. Beber água. Água com... Aqui eu tenho uma vitamina dentro dessa água para beber. Ok? Ótimo. Pode ser chá.
Pode ser água pura, mas precisa aumentar a quantidade de água para evitar o desenvolvimento de pedrinhas ou cálculos biliares ou cálculos na vesícula biliar. Esse período é extremamente importante. Precisamos, desde o início, manter um alto consumo de água para manter o corpo hidratado e evitar o aumento das pedras ou dos cálculos biliares, que é normal acontecer depois da cirurgia bariátrica. E acontece porque, normalmente, as pessoas que têm uma hidratação diminuída concentram-se os sais biliares, os oxalatos que são produzidos e os cálculozinhos de cálcio e alguns outros detalhes dentro da vesícula formam pedrinhas e essas pedrinhas então ficam na vesícula e depois dão problema. Portanto, pacientes que bebem pouca água têm maior probabilidade de desenvolver cálculos biliares. Pacientes bem hidratados têm uma probabilidade menor. Portanto, tem que ter uma excelente hidratação. Já dá para tomar 2 litros de água facilmente. Eu tenho pacientes que tomam 3 litros de água por dia, ok? E conseguem perfeitamente, mas tem que estar tomando água, né? E se a gente se dispõe a tomar água, nunca vão tomar quantidade glu, 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 mas vão tomando todo o tempo e tomando a sua aguinha. Perfeito. E isso faz uma diferença enorme. Enorme. Então, o intestino funciona bem, evacuam bem, eliminam as fezes e urinam bem, tem um volume urinário importante, que muitas pessoas depois da cirurgia dizem que não urinam com aquela quantidade que faziam antes e tal. Isso tem a ver com a questão da hidratação. E esses aspectos todos melhoram. Então, é um momento, assim, fantástico. Fantástico, fantástico. E é um momento para aquelas coisas boas que começaram a aprender, instaurá-las e começar a ter isso de rotina nas suas vidas. Aqui é importante entender que a rotina altera o nosso pensamento, que altera as nossas atitudes, que modificam efetivamente a nossa decisão. Então, tenham rotina, a rotina muda o pensamento, não esqueçam disso, isso aqui é importantíssimo. Em todas as fases, mas nesse processo, a rotina é primordial para a gente alterar o nosso estilo de vida. E tem que ser feito a partir da rotina. Levanta cedo, dorme cedo, cada vez que dorme mais cedo, dorme mais profundo, consegue se recuperar melhor. Não deixe para dormir meia-noite, 1h, eu durmo muito tarde. Dorme muito tarde porque quer. Ok? Tem gente que trabalha em turnos diferentes, mas sempre que possível durmam mais cedo. O dormir cedo faz aqui uma recuperação muito melhor do corpo. Por quê? Porque não está alterado com o cortisol, que o cortisol está mais alto de madrugada. Então, não dorme-se igual, eu durmo 8 horas dormindo das 10 até as 6 da manhã ou dormindo da meia-noite às 8. Não são iguais, não são 8 horas. As primeiras sim podemos considerar aqui 8 horas, as outras considera-se quase 20 minutos cada hora. Então, ter um pouquinho esse detalhe no vosso coração, que isso faz toda a diferença. Então, dormir mais cedo. Portanto, vamos acabando a live, porque eu tenho que fazer janta, porque minha filha ainda está nas atividades dela, ainda tenho que buscá-la para fazer a janta e não ir dormir muito tarde. Então, o meu beijinho enorme para todos vocês, meu carinho enorme para todos vocês. Peço humildemente desculpas de ter assim, chegado mais tarde, porque realmente não tinha internet. Efetivamente a gente conseguiu, até estava preocupada que achava que não ia conseguir fazer, mas pronto, deve ter sido alguma queda de energia, qualquer coisa que de repente apagou as coisinhas da internet, mas já está tudo restabelecido. Então, quem chegou tarde, vai ficar gravada essa live. Nós estamos a falar da 4ª fase, ou seja, quando a gente volta à alimentação normal ou alimentação livre. Não é só para bariátricos, porque as dicas que estão cá é para toda a gente. Olha, quem faz antibióticos por muito tempo e tudo, introduzam os probióticos, introduzam os prebióticos, igual que a gente está falando aqui. Eu um dia vou colocar um postzinho sobre os antibióticos, o que a gente tem que fazer, que é bem importante. Tá bem? Então, ativem a vossa vida.
tenham rotina. A rotina muda o pensamento. E se a gente faz tudo direitinho todos os dias, a nossa atitude muda e as nossas decisões serão outras. E isso é fundamental. Não adianta, eu não acredito que me digam assim. Muitas vezes as pessoas dizem, porque eu tinha cabeça de gordo, eu fui operado, mas a cabeça continuou de gordo. Não é a cabeça que continuou de gordo. As rotinas é que continuaram iguais. A gente consegue mudar a cabeça. A gente consegue alterar esse ponto de vista e podem ter certeza que o benefício é brutal. Então, vamos alterar a rotina. A rotina altera o nosso pensamento e a gente consegue alterar esse pensamento que se diz aqui. Eu não gosto de dizer essa palavra de pensamento de gordo, porque não tem pensamento de magro, nem de gordo, nem de coisa nenhuma. Tem pensamento. E o pensamento é em função do que a gente faz. A gente não diz assim que o hábito faz o monge? É isso. Então, vamos mudar a nossa atitude, vamos ter uma rotina diferente que nós vamos colher frutos diferentes. Não adianta a gente ter a mesma situação, a gente quer um final, um desfecho diferente, mas se a gente faz a mesma coisa que fazia antes, o desfecho não vai ser diferente, não é? Então, se a gente quer coisas diferentes para o futuro, e um futuro melhor e mais saudável, com tudo, a gente tem que começar a fazer alguma coisa diferente. Se vai fazer o que fazia antes, não tem sentido, não é? Já viu que não dá certo, esse caminho não é legal por aí. Então, o meu beijinho a todos, o meu carinho. Eu acho que até falei muito rápido hoje, porque estava aqui meio preocupada com a hora, e eu não queria deixar de comentar essas coisas todas. Então, quem não conseguiu e quiser ver, vai ficar aí gravado. E passem para frente quem vocês souberem que precisam de algum detalhe e algumas indicações. Estamos à disposição. O meu beijinho a todos. O meu muito obrigado. E eu queria responder uma coisa para o Vitor. Não sei se o Vitor ainda por aí tá aí. Ele falou das barras proteicas. As barras proteicas podem ser consumidas assim nessa fase e nos momentos do pós-operatório e no pós-operatório de outros tipos de cirurgia, como cirurgia plástica e tal e qual, também podem ser consumidos. E dá para fazer alguns lanchinhos com barrinhas proteicas que não é nada de outro mundo e ajuda quando a pessoa está muito tempo na rua ou não pode levar alguma coisa. É sempre melhor a fruta que a barra, mas que pode ser alterada, claro que sim, e sempre vai ter a proteína. Então, tá bem, e acho que isso aqui é válido, tá bem? Quanto menos empacotados, melhor. Mas às vezes a gente também precisa de algumas alternativas. Se é visto como alternativa, tá tudo muito bem feito. Então, olha, meu beijinho a todos e o obrigado por estarem aí. Até mais.